O Senhor sabe nos guiar. E a gente vai ver aqui hoje que o Senhor, Ele tirou com braço forte o povo da opressão. O povo ali, os hebreus, estavam durante mais de 400 anos sendo oprimidos, sendo escravizados nas mãos ali do Egito, nas mãos do faraó. E Deus, nesse momento onde a gente vai estudar aqui hoje, Ele tirou, depois ali de grandes feitos, de grandes sinais e maravilhas diante de toda a nação do Egito, Ele tirou o povo com braço forte. E aqui o Senhor, Ele conduziu o povo da melhor forma, da forma de Deus. Saiba que a forma como Deus nos conduz não é a forma como a gente acha que deve ser o certo. Deus, Ele vai te conduzir pelo caminho que for necessário. A gente precisa ter sabedoria para seguir a direção que Ele nos dá. Você não quer viver uma vida de mudança? Desde que eu vim para o Evangelho, eu quero viver essa vida, dia após dia. Porque nós estamos no quê? Num novo e vivo caminho. Então o Senhor, Ele sempre vai fazer algo novo sobre a vida pessoal, sobre a vida familiar, sobre a vida financeira, sobre todos os aspectos da vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Sempre vai ter algo novo para Deus realizar. Às vezes a gente que está sendo fechado para com Deus, e às vezes a gente não está conseguindo atingir esse novo. Mas quando a gente abre o coração e fala: Senhor, entra, traga algo novo, Pai. Eu quero ali, Senhor, ter mais fome, mais sede da Tua presença. Você vê que Deus, Ele vai te saciar. Porque quando Ele entra pela porta do nosso coração, Ele entra para ceiar conosco e nós com Ele. Então a gente desfruta o quê? De um banquete celestial, de um banquete espiritual, onde o Senhor é quem nos sacia, o Senhor é quem nos fortalece, é Ele quem nos dá o que a gente precisa. Igual a gente não escolhe o que a gente vai comer. Ah, eu quero isso, eu quero esse prato, eu quero comer aquilo. Cada um monta o seu prato de uma forma quando vai no restaurante. Espiritualmente, o Senhor, Ele sabe nos alimentar da forma como é necessária para a gente estar forte nele. Por isso que a gente tem que buscar Ele, porque Ele nos dá a revelação que a gente precisa. E olha o que vai dizer aqui em Êxodo, capítulo 13, versículo 17, primeiramente. Diz o seguinte, ó: E aconteceu o quê? Quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Saiba que quando você se converte, surgem desafios. Só que se você está com Deus de fato, querendo viver o novo de Deus, Deus vai te conduzir por um caminho onde você não vai querer voltar mais para a escravidão. Deus não vai permitir que você volte para aquela vida que você levava se você escolher andar na direção dele. Porque o povo poderia ir por um caminho mais perto, mas o andar com Deus é desafiador, porque Ele nos conduz por um caminho mais longo, para a gente ser o que? Aperfeiçoado. Sabe, quando você vem para Deus e você entrega a sua vida a Ele, Ele não vai fazer tudo em um ano só. Ele pode trazer muita mudança, sim, num ano. Num espaço de um ano, Ele pode realizar muita restauração, muita coisa grande na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas saiba que o Senhor, Ele vai realizar ao longo dos tempos esta obra na sua vida de aperfeiçoamento, para que a gente venha amadurecer com o tempo, para que a gente venha viver de tempos em tempos o algo novo. Porque às vezes a pessoa, ela acha que, não, Deus já fez tudo nesse um ano e tá certo, eu não tenho mais precisão de buscar a Deus com tanta intensidade. Às vezes a pessoa acha que é melhor mudar tudo por completo de uma maneira só, de um tempo só, ali só em um ano. Saiba que é maravilhoso viver o processo de mudança, de restauração, de santificação, de endireitamento das nossas veredas. Tenha paciência no caminhar, porque a jornada é longa. Veja bem, quando a pessoa se converte na mocidade, no tempo ali da adolescência, ali da juventude, ali antes dos 20 anos, o percurso é um percurso muito maior do que aquele que se converte na velhice, com seus 80, igual eu já falei aqui que minha avó se converteu, né, desceu as águas com 80 anos. Então o percurso dela, vamos dizer que é um pouco mais curto daquele que se converteu na mocidade. Eu me converti ali de aceitar Jesus e descer as águas com 19 anos. Meu irmão se converteu um pouco mais novo. Então você vê que o percurso, por exemplo, vai ser ali de 70, 80 anos do que aquele que se converte na velhice.
Então a gente tem que ter paciência para viver todo o processo na presença de Deus, e não importa qual seja a idade na qual a gente se converteu. Saiba que Deus ele pode realizar algo muito maior na vida daquele que está ali na velhice do que aquele que passou a vida toda na presença de Deus e não teve interesse de ir mais profundo. Deus pode realizar em 10 anos algo que alguém não viveu em 50 anos. Olha como que Deus é maravilhoso. Essa questão de espaço-tempo, né, ali, seja de 10 anos, de 30 anos, isso é algo que para Deus não é tão relevante assim. Para a gente é, né? Ah, como é bom viver uma transformação em 2 anos, em 5 anos. Mas se a gente não tiver o interesse de buscar a Deus com profundidade, a gente vai ver, às vezes, a gente passar o quê? Muitos anos na presença do Senhor. E o povo aqui, eles não tiveram ali a firmeza de confiar em Deus, e eles ficaram o quê? 40 anos rodeando dentro do deserto. Eles perderam de viver muita coisa por conta do quê? Da sua incredulidade. A gente não pode deixar a incredulidade nos fazer perder tempo. Eu lembro que desde que eu me converti eu vinha orando, desde os primeiros meses, nos primeiros anos, orando para que a incredulidade viesse a ser quebrada, porque a incredulidade ela nos impede de viver o plano de Deus. A incredulidade nos faz ficar caminhando em círculos, sem viver algo novo. Então, se tem algo dentro de você que ainda te impede de crer em Deus, de confiar nele, de se apegar a Ele com mais profundidade, comece a orar a respeito disso. Comece a clamar lá no seu secreto. Comece a orar: Senhor, me ajude, eu quero mais o Senhor. Quebra essa incredulidade. A incredulidade nos impede de confiar com profundidade em Deus. A incredulidade nos impede de deixar Deus nos guiar. Porque Deus ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele é Pai. Ele sabe nos dar orientações. Assim como você que é pai, você que é mãe, você não sabia dar as orientações básicas para o seu filho, ou até mais um pouco mais profundas, Deus ele sabe fazer tudo. Ele sabe nos orientar por completo. Então, andar com Deus é desafiador. Porque nem sempre a gente vai, nem sempre as coisas vão acontecer como a gente acha que devem acontecer. Porque de forma natural, quando o povo foi tirado das mãos de Faraó, o natural ia nos levar por onde? Pelo caminho curto, porque era um caminho ali onde em pouco tempo iria se chegar aonde? Na terra prometida. Mas o povo tinha uma cabeça de escravo. O povo não tinha maturidade para enfrentar os desafios que estavam à frente. Então Deus ele levou eles pelo caminho mais longo, pelo caminho do deserto, para preparar, para forjar eles. Então o que eu estava falando, né? Às vezes vai passar alguns anos até Deus nos aperfeiçoar ali de uma forma profunda, para que a gente seja preparado para enfrentar os desafios. Igual o povo foi preparado para enfrentar ali situações ali como aquela cidade de Jericó, onde tinha suas muralhas impenetráveis, mas o povo estava preparado naquele tempo, no tempo de Josué, para lidar com aquele desafio. Mas se fosse no tempo anterior, o povo ia olhar aquelas muralhas e ia falar: essa muralha nunca vai cair, essa muralha não tem como ser rompida. Mas quando a gente tem a maturidade, a gente não fica apavorado diante de um gigante, a gente não fica ali desamparado, né, espiritualmente, achando que estamos sozinhos. A gente não fica ali acovardado diante de grandes desafios da vida, porque a nossa confiança foi forjada em Deus. Então a gente tem coragem para enfrentar os desafios. E Deus ele falou para Josué, né, para ele ser forte, para ele ser corajoso, para ele ter muita coragem, para ele lidar com os desafios. Então, até depois do período que ele passou de amadurecimento, Deus frisou para ele novamente, para ele ser forte, para ele ser corajoso, muito corajoso. Saiba que a gente precisa ser muito corajoso em Deus. A gente não pode ser covarde, a gente não pode ser acovardado, ficar com medo diante de desafios da vida, com medo de lidar com situações problemáticas. Não, quando nós estamos com Deus, Ele nos dá o que? Capacidade para lidar com o problema. Ele nos ajuda a lidar com um problema dentro de casa, a lidar com um problema com um filho, com uma filha, a lidar com um problema com os pais. Ele nos ajuda a lidarmos com problemas dentro do serviço, nos ambientes onde estamos inseridos, quando estamos com o Senhor. Então, andar com Deus é desafiador. Ele nos conduz por um caminho mais longo, pelo caminho que nos forja. O caminho mais longo, Ele nos forja. Ele nos forja. Igual
no tempo passado, né? Um tempo onde não tinha armas como tem hoje, mas tinha ali espadas, aonde tinha arcos. Para preparar uma espada, ali a pessoa tinha que ficar durante tempos e tempos batendo ali, colocando ela no fogo, ali batendo ali para ela ganhar o fio, para ela ser ali preparada para se tornar espada. De início era o que? Só um ferro. Até se tornar uma espada, ela precisou ser forjada no fogo, ser preparada, ela precisou passar por muitas pancadas daquele que prepara ali a espada, prepara ali as armas antigas, né, medievais. Então veja bem, Deus ele também nos forja, nos preparando em cada desafio que a gente enfrenta na vida. Então ele nos conduz pelo caminho mais longo, pelo caminho que nos forja, para a gente se tornar maduros na fé. Então Deus ele quer te tornar forte nele. Guarda isso no coração. Deus ele quer te tornar forte, um homem forte nele, uma mulher forte, um jovem forte na presença dele, para você ser um representante dele aqui sobre essa terra, um homem de Deus cheio do Espírito Santo, uma mulher de Deus cheia da presença dele, cheia do Espírito Santo. Vamos aqui agora, só para a gente pegar um gancho ali do que Deus falou para o Josué mais à frente, né? Vamos ali, Josué capítulo 1. Depois a gente vai voltar aqui que a mensagem onde a gente está navegando hoje, a parte principal está em Êxodo 13. Mas vamos aqui, Josué capítulo 1. Só avançar um pouquinho, alguns livros à frente. Josué capítulo 1, versículo 9, na NVI. Coloca aí, Felipe, por favor, na NVI. Josué 1, versículo 9. Então aquilo que eu falei, né, pelo caminho que nos forja. Então o Senhor ele quer nos tornar fortes nele. E olha o que ele vai falar aqui para o Josué, né? Diz ali, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ainda que o caminho seja um pouco mais longo, se você está com Deus, saiba que você precisa ser forte e corajoso, porque o Senhor ele vai estar contigo, Ele estará com você por onde você andar. Se você está na presença dEle, Ele vai te conduzir, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar, a gente vai ver aqui, Ele vai nos conduzir nos guardando de dia, Ele vai nos conduzir guardando a gente de noite. Nenhuma praga vai adentrar a nossa tenda. Então seja forte e corajoso diante do que permeia a sua vida, diante de tudo que permeia a sua vida. Coloca tudo diante de Deus. Senhor, me dê estratégia, me dê paciência. Sabe, o Senhor fala que quem age de maneira precipitada, ele peca. Às vezes a gente quer o caminho mais curto, de ir lá e resolver as coisas da nossa maneira. Às vezes a gente quer ir lá e fazer um negócio que não é o tempo para fazer aquele negócio. Quantas pessoas que fizeram um negócio num tempo que não era o tempo para se fazer? Até mesmo pastores, até mesmo pessoas de Deus com sabedoria, só que não tiveram a prudência em certos tempos. Eu acompanho um dos pastores que eu gosto de estar ouvindo mensagens, e ele contando a respeito do tempo de pandemia, aonde ele estava num outro país, né, morando. E lá ele ficou meio aflito por conta do início da pandemia. E no primeiro ano da pandemia ele foi lá e vendeu a casa dele. E vendeu o quê? Abaixo do preço. Porque ficou desesperado, não teve prudência e vendeu ali de qualquer jeito para voltar para o Brasil. Passou-se o tempo, aquela casa lá valorizou e muito. Muita coisa valorizou e muito. Eu lembro que tinha veículos que custavam um valor antes da pandemia. Depois da pandemia o veículo já custava muito mais. E às vezes a pessoa vendeu num tempo ali de desespero, e às vezes nem precisava do recurso de maneira imediata, mas falou, não, vou vender, vai que tudo vai acabar-se. Veja, quem age de maneira precipitada acaba falhando diante das situações. Saiba que quando nós estamos no Senhor, Ele nos ajuda a ter esse tipo de prudência, de lidar com cada desafio, com sabedoria. Ainda que o caminho seja um pouco mais longo, Ele vai te forjar, Ele vai te guardar, Ele vai estar contigo, Ele vai te livrar de situações que você às vezes nem sabe que Deus te livrou. Tantas coisas que Deus nos livra, te livra de situações onde alguém estava tentando fazer algo contra a sua família, contra a sua vida. Deus Ele nos guarda. Ele fala que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a gente não vai ser o quê? Atingido. Nós não somos atingidos quando estamos com o Senhor. Eu falei de manhã,
se está sendo atingido entre os 1000, se está sendo atingido entre os 10.000, você precisa voltar ali para a presença de Deus de uma maneira mais firme, porque o que está em Cristo Jesus, o que está com o Senhor, não é atingido, é guardado. O Senhor, Ele nos ajuda a erguer o escudo da fé diante das situações, mas para a gente não ser atingido, a gente precisa estar revestido, das armaduras da fé, revestidos da presença do Senhor. Então aqui a gente está vendo, né, que a gente precisa ser forte e corajoso, né, diante de tudo que permeia a nossa vida. O Josué, ele precisou ter essa coragem, ele precisou ter essa força de Deus para enfrentar todo tipo de desafio. E assim também o Senhor, ele estava preparando o povo no deserto para os desafios que aquele povo iria enfrentar. Mas o povo foi muito murmurador. A gente não pode ser murmurador. O povo ficou 40 anos no deserto porque eles murmuraram. Além da incredulidade, eles ficavam murmurando, reclamando, questionando: Deus, por quê? Deus, mas e aí? A gente quer voltar agora porque o Senhor está nos fazendo padecer, sentir sede, sentir fome. Tem inimigos ali. Sabe, o povo reclamou demais. Nós precisamos vigiar com isso, porque desafio todo mundo tem. Você entra dentro de uma empresa para trabalhar, você quer empreender, começa um negócio, tem desafio em tudo que é área. Você quer casar, você é casado, tem desafio na vida a dois. Você quer desenvolver ali a criação dos seus filhos com excelência, vai ter desafios, vai ter entraves, embates, vai ter levantes, situações que você não esperava que iriam surgir. Mas diante de tudo isso, a gente precisa ser forte e corajoso para enfrentar os desafios. E Deus, Ele nos dá a ajuda que a gente precisa. Não se deixe levar por nada que tente tirar a sua força, que tente tirar o seu encorajamento. Continue se apegando a Deus. Deus, Ele vai te honrar em muito. Vamos voltar para Êxodo ali, capítulo 13. Então ali a gente viu que Deus levou eles, né, pelo caminho da terra não levou eles pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Então Deus, olha o que Ele vai fazer aqui, versículo 18, diz o seguinte: mas Deus fez, agora na arte, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Então Deus fez o que? Eles rodear ali pelo caminho do deserto, não foi pelo caminho mais fácil. E aqui a gente vai ver o que? Que o deserto, ali no deserto, o Senhor, Ele nos protege, Ele nos livra. O deserto nos prepara para entrarmos na terra que mana leite e mel. O Senhor, Ele nos forja no deserto. Às vezes você está num tempo de deserto e você acha que Deus não está contigo, mas Ele está contigo. A gente leu ali o que está escrito em Josué, né? Que o Senhor falou: o seu Deus estará com você por onde você andar. Então quando você se apega à palavra, ainda que você esteja num tempo difícil, num tempo desafiador, Deus, Ele te mostra por meio da palavra que Ele está contigo nessa situação. Deus está contigo nessa situação que você quer que seja restaurada, às vezes ali uma área da sua vida pessoal, sentimental, financeira, saúde. O Senhor é o Deus que nos sara, que nos cura. Você não pode aceitar as coisas ficarem da forma como estão. Eu lembro que antes de Jesus estar sobre a minha vida como Senhor e Salvador, eu todo ano ficava adoecido. Ou era bronquite, ou era dores de cabeça excessivas, ou era outras coisas no corpo. E eu comecei a orar com respeito a isso quando eu vim para Jesus. Porque o Senhor é o Deus que nos sara, Ele é aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ali o Senhor, Ele pagou o preço por nós na cruz do Calvário, para a gente ter vida e vida em abundância. Então eu comecei a orar, repreendendo aquilo que eu tinha até então sem ter Jesus sobre a minha vida. Eu tinha bronquite, todo ano tinha que ir no médico, e médico, para quem trata essa doença, é caro, a consulta já é cara, porque se vai pelo serviço público, né, é uma demora. Então às vezes tinha que pagar uma consulta cara para poder ser atendido rápido. Cheguei a ter, em alguns períodos ali, foi para aquela outra, né, que pneumonia, né,
chegou a ter isso, ficar internado, mas depois que eu vim para Jesus eu comecei a declarar cura sobre o meu corpo. Eu li aquele livro do missionário, Como Tomar Posse da Bênção, então eu comecei a colocar em prática, em oração, aquilo que eu aprendi naquele livro, e eu comecei a declarar em nome de Jesus, a tomar posse da minha cura, a tomar posse da minha bênção, e aquilo nunca mais veio depois que eu me converti, depois que eu passei ali pelo batismo das águas. Nunca mais precisei ser internado, nunca mais precisei ir lá comprar remédio para tratar a bronquite, porque o Senhor, Ele trouxe cura, Ele trouxe restauração. Eu falei já, né, em outras ocasiões, eu também tinha dores de cabeça excessivas, aonde aquela dor, né, que leva você a ficar acamado ali, com tanta dor, cabeça pesada, e eu ungi o alto da minha cabeça, declarando cura, mandando embora toda a enfermidade. Deus trouxe restauração também. Não precisei mais ficar comprando remédio ali mês a mês, ano a ano, para ficar tomando ali como se fosse algo, né, que eu se tornasse dependente. Tem situações e situações, mas é a forma como a gente se porta diante delas que diz muito a respeito. Você pode declarar em o nome de Jesus, ainda que você esteja tomando algum tipo de remédio porque é necessário, dependendo de tal tratamento e tem que tomar, você tem que ir utilizando a sua fé também, para Deus operar em seu favor, para você não precisar mais ficar dependente daquilo. Tem situações e situações, mas a fé, ela nos leva a viver o sobrenatural. O Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Ele. Então eu sempre vou falar, a pessoa às vezes ela está de óculos, né, porque precisa, só que ela pode começar a orar. O missionário, nosso líder, ele durante um tempo da vida dele, ele precisou usar óculos, mas ele começou a orar durante aquele período, para não aceitar ali ter que ficar usando aquele óculos, e Deus trouxe restauração. Ele tem vistas boas, porque ele utilizou a fé. A fé, quando a gente coloca ela em prática, a gente declara, né, monte, né, erca-te daqui, lança-te para colar. A gente declara pela fé, situação, problema, saia em nome de Jesus. Comece a orar com mais fervor a respeito dessas áreas. Às vezes você está aceitando algumas áreas na sua vida ficarem da forma como estão, mas comece a orar. Comece a orar. Igual, às vezes vai ter que passar um espaço de tempo meio longo, às vezes 1 ano, 2 anos, orando até que o milagre aconteça. Mas você tem que perseverar. O Senhor fala para a gente orar, para a gente orar sem cessar. E às vezes a gente cessa de orar. E por isso que não atingimos o alvo. A gente precisa orar sem cessar, para a gente viver os milagres que Deus tem para as nossas vidas. Precisa ter essa garra diante da presença do Senhor. Então o Senhor aqui, né, ali o deserto nos prepara para entrarmos na terra que mana leite e mel. Então cada desafio da nossa vida nos prepara para a gente desfrutar de coisas grandes. Versículo 19 agora. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Então veja bem, lá atrás, 400 anos antes, mais de 400 anos antes, o José, ele tinha declarado, inspirado pelo Espírito de Deus, que certamente Deus iria visitar o povo para tirar o povo do Egito. E a gente vai ver isso. Vamos ali, Gênesis 50. Então, a palavra de Deus sempre se cumpre, ainda que passe o tempo. O Senhor, ele colocou isso no meu coração, questão de tempo. Às vezes a gente é impaciente porque a gente não tem paciência para lidar com os tempos. A gente quer tudo de maneira imediata. A gente quer a mudança para ontem, a gente quer a restauração para ontem, a gente quer tudo para ontem. A gente fica impaciente quando a gente pede um iFood ou pede uma comida para entregar em casa. A gente vê que demorou um pouquinho, a gente já liga lá, já fala: ei, não vai chegar não? Vou cancelar, hein? A gente tem esse tipo de impaciência, de não querer esperar. Mas a gente tem que aprender a colocar isso em prática, essa paciência. E ela é treinável, sabe? Você vai treinando de pouquinho em pouquinho cada tipo de desafio. Vai ali, eu vou ser paciente nessa situação. Isso é crucificar a carne por amor a Cristo. Porque a nossa carne, ela quer o quê? Ir lá e falar: eu vou te cancelar, tá demorando demais, hein? E é difícil, hein? Tem uma vez que o meu carro ficou 15 dias ali, na oficina,
santa paciência. Eu falava para minha esposa, santa paciência, vem em mim que eu tô facinho. Brincando, né? A paciência, vem em mim porque eu tô precisando. Porque eu ia lá e o cara falava, ó, vai ficar pronto. Não, vamos dar um jeito. Aí passou 15 dias. Pensa, é de ficar a pessoa ali com raiva diante daquela situação. Mas Deus trouxe graça para lidar com aquele momento. Isso anos atrás, né? Aí eu soube lidar com aquela situação lá. Porque nessas situações elas nos mostram o que está dentro da gente. E é bom isso, para a gente poder ser aperfeiçoado por Deus. Porque às vezes a gente é muito impaciente porque a gente sempre aceita ser impaciente diante das situações. O povo não teve paciência ali, Deus tirando o povo com um braço forte diante de Faraó e de todo o seu exército. O povo não foi paciente na hora que faltou água, o povo não foi paciente na hora que tiveram fome, o povo não foi paciente quando queriam comer carne, o povo não teve paciência estando com Deus. A gente tem que ter paciência andando com Deus, porque Deus é soberano diante de tudo. Deus é bom, Deus é fiel. Nele a gente pode confiar, de fato, de todo o coração. Olha o que vai dizer a respeito de José, né? Gênesis 50, versículo 24. Coloca aí, por favor, Felipe. Diz o seguinte, ó, na arte mesmo. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Olha, José falou isso mais de 400 anos atrás, que Deus iria realizar aquilo que ele tinha jurado a Abraão, a Isaque e a Jacó. Talvez tinha gente que nem se lembrava mais da promessa de Deus no tempo de Moisés. Talvez tinha gente que já tinha até perdido as esperanças. É igual o tempo atual. Tem gente que, Jesus não vai voltar. Vai ser de repente, vai pegar muita gente de surpresa, porque muitos estão achando que Jesus não vai voltar, mas ele vai voltar. Vai ser ali de uma forma triunfante, vai ser ali no momento onde poucos estão esperando. Mas nós, quando a gente está conectado com a palavra, a gente tem discernimento dos tempos. A gente vê o que está acontecendo no tempo atual e a gente crê diante das Escrituras. Está perto a volta de Cristo Jesus. Pastor, mas muita gente já falou que está esperto. Mas está perto. Se a gente parte para Ele, se nós estamos nele. Então está perto, porque o nosso tempo é curto sobre essa terra. Então o melhor é estar com Ele. Se Ele voltar, nós estamos aqui, glória a Deus, seremos arrebatados, seremos livres da grande tribulação, diante de tudo que vai acontecer. Deus vai nos trazer um grande livramento. Então a gente tem que permanecer firme nele, crendo, confiando. Aquilo que Ele declarou vai se cumprir. Passou-se o tempo, né? Passou-se aí mais de 2000 anos, 2025 anos, né? Desde Cristo Jesus. Então, em algum momento vai se cumprir aquilo que Ele declarou. Porque o que José declarou há mais de 430 anos atrás se manifestou, né? Aconteceu no tempo de Moisés. O que ele declarou aqui, como a gente está lendo, né? No versículo 24. E disse José a seus irmãos, né? E isso foi passado de geração em geração: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra. Então ia ser tirado o povo do Egito, como o José estava falando, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó, a terra que mana leite e mel. Versículo 25. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e puseram num caixão no Egito. Então os ossos de José estavam conservados num caixão. Embalsamaram ele, deixaram ele num caixão no Egito, onde todo mundo sabia onde estava, para no tempo certo eles cumprirem aquilo que José tinha pedido. E ali, no tempo de Moisés, o Moisés pegou os seus ossos e levou consigo para a terra que mana leite e mel, para colocar ali no lugar certo os seus ossos. Então veja bem, pode se passar o tempo, mas aquilo que Deus vem falando no seu coração vai se cumprir. A gente precisa ter paciência para esperar o tempo da promessa se cumprir na nossa vida. A gente tem que estar firme com Ele. A gente tem que deixar Deus nos forjar, nos tornar mais fortes, mais firmes, mais constantes, mais abundantes na presença dEle. Amém, povo de Deus, até aqui? Então, deixa Deus te forjar.
Deus está te preparando para a coisa grande que está à frente. Então hoje é importante a gente estar na presença dele. Então José foi honrado porque ele honrou a Deus. Saiba que quando a gente honra Deus, Deus ele também nos honra por meio dos homens, por meio das situações. O José foi um homem que andou com Deus, que se desviou da aparência do mal, um homem que ficou firme até que o sonho viesse se cumprir na vida dele. Ele sempre foi excelente, ele honrou a Deus. Por isso que depois de 430 anos ele foi honrado. Os seus ossos não foram deixados para trás. Deus ele quer nos honrar, a gente tem que aprender a honrar ele. O José foi honrado porque ele honrou a Deus, não foi à toa. Tem muita gente que se esquece. Nunca mais, eu nem me lembro mais daquele fulano. Mas quando a pessoa ela foi uma pessoa temente a Deus, todo mundo se lembra com grande alegria. O povo se lembrava de José. O José ajudou o povo de Deus num tempo de escassez. O tempo de José foi aonde o seu pai Isaac, o seu pai José ali precisava, o seu pai Jacó, o seu pai Jacó precisava de alívio num tempo ali aonde estava passando por uma situação de escassez, de fome, e o José, ele trouxe o seu pai Jacó junto com todos os irmãos para o Egito, para o povo ser livrado de morrer de fome. Então o José ele fez muita coisa na presença de Deus, ele não foi qualquer um, por isso que ele foi honrado nesse tempo presente. Vamos voltar aqui agora, Êxodo agora capítulo 13, né, versículo 20, olha o que vai dizer aqui. Capítulo 13, versículo 20 diz o seguinte. Então a gente viu ali, né, que o que José tinha falado se cumpriu aqui no tempo de Moisés. Versículo 20. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Olha o cuidado de Deus, o cuidado de Deus para com o seu povo. Saiba que Deus ele tem um cuidado para com você que é filho, você que é filha de Deus, você que é uma pessoa que está com o Senhor. Sabe, Deus ele tem um cuidado para com a sua vida. O Senhor ele fala, né, a respeito de que mesmo os nossos pais sendo maus, eles buscam dar coisas boas, né, boas dádivas aos seus filhos. E Deus sendo bom, será que ele não vai nos conceder o que é melhor, o que é bom, né, o que é o melhor dessa terra? Ele vai sim. Ele vai nos guardar de uma forma muito maior do que os nossos pais, do que aqueles que te ajudam muitas vezes em alguns tempos. O Senhor ele tem um cuidado para conosco. Ele falou que o Senhor ia adiante deles. O povo estava recebendo o cuidado de Deus. O Senhor ia adiante deles, conduzindo eles. Deus ele quer estar indo adiante da sua vida para te conduzir, para iluminar o seu caminho, para te mostrar por onde você deve ir, aonde você não pode estar ali se inclinando. Por isso que a gente tem que estar na presença dele, para que ele nos conduza, para que ele nos guie mansamente às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, porque é ele quem nos guia. Está faltando algo sobre a sua vida? Peça a Deus: Senhor, me conduza a sair dessa situação, me conduza, Senhor, a adentrar, Senhor, a terra que manda leite e mel. Sejas comigo, começa a falar com Deus. Começa a pedir: Senhor, me conduza, assim como o Senhor conduziu o povo no deserto. Me conduza de dia, me conduza de noite, me livre de tudo aquilo que não presta. Então a gente está vendo aqui que o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna ali, né, de nuvem. Todo dia, durante o sol, né, eles tinham uma nuvem aonde conduziam eles, para eles não se inclinarem para outra direção, para eles não saírem da direção de Deus. Eles tinham esse cuidado diário da parte de Deus durante o que? 40 anos. Durante 40 anos que eles andaram pelo deserto, Deus todo dia conduzia eles. A nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, só cessou quando o Josué adentrou ali a terra prometida junto com o povo. Aí cessou, aí eles tinham que estar ali preparados para lidarem com grandes desafios. Então Deus ele nos prepara, ele nos guarda, ele nos livra, mas chega o tempo que vai ter os desafios, e a gente vai ter que o quê? Confiar de fato nele, de ser valente, de ser corajosos, de ser fortes nele, para lidar com todo tipo de desafio que possa surgir.
Mas mesmo que você esteja num tempo difícil, esteja em Deus, porque Ele vai estar contigo, te guardando, te livrando em todos os momentos. Então, ó, para guiar pelo caminho. Tem um caminho que Deus quer nos guiar. Ele quer nos conduzir. Ele conduz o seu povo. Para ir de noite, né, numa coluna de fogo, para os alumiar. Veja, o Senhor, Ele não quer que a gente tropece. O povo estava onde? No deserto. Aonde não tinha o que? Árvores para ficar ali encostado, não tinha água. O povo, quando precisava de água, Deus conduzia o Moisés, né, a falar a rocha ou bater na rocha. O Moisés, certa vez, né, na segunda vez ali, ele não fez o que o Senhor tinha pedido. Ele bateu ali 2 vezes na rocha e ele perdeu de entrar na terra prometida por conta de não ter falado a rocha. Tem momentos e momentos. Deus, Ele nos dá a direção. E a gente tem que ser firme em seguir aquilo que Deus coloca no nosso coração. Para que a gente venha desfrutar daquilo que Ele tem para nós, da vida de cada um de nós. Então aqui o Senhor, Ele iluminava, né, a noite, para eles não ali pararem em nenhum momento. Para eles poderem caminhar dia e noite. Eles estavam avançando, eles estavam indo, eles estavam sendo forjados por Deus. Deus, Ele quer te forjar diante de cada situação. Não reclame, não murmure, peça a Deus direção, peça a Deus uma palavra. Uma palavra pode mudar o seu cenário, uma palavra pode mudar o rumo da sua história, uma palavra pode mudar a forma como você está no presente momento, para melhor, para pior não. Deus, Ele sempre nos aperfeiçoa. O poder dele se aperfeiçoa onde? Nas nossas fraquezas. Nós precisamos que o Senhor trabalhe no nosso viver. Então a gente está aqui vendo essa direção de Deus. Vamos ler o versículo 22, onde vai dizer, ó, 22: Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Veja, o povo nunca ficou desamparado. De dia, de noite ali, o frio do deserto, Deus trazia o calor através dessa coluna de fogo, sabe? Deus, Ele protegeu o povo do calor excessivo do sol através da coluna de nuvem. Veja o cuidado do nosso Deus Todo-Poderoso diante ali, tem ali anotações na Bíblia ali do missionário, onde falam ali que tinham 3 milhões de pessoas naquele momento do deserto. Não era só uma família, eram 3 milhões de pessoas que Deus estava demonstrando diariamente o seu cuidado. Não era qualquer coisa que Deus estava fazendo. Deus estava realizando coisas grandes ali naquele deserto, ali naquele momento pelo qual o povo estava passando. Ele nunca tirou diante da face do seu povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ele nunca, sabe, nos desampara. Tem uma passagem que vai falar, né, a respeito que ainda que pai e mãe, né, nos desampare, né, nos abandone, o Senhor, Ele nos acolhe, Ele nos ajuda, Ele nos socorre diante de cada situação. Vamos ali em Salmos 23 para a gente finalizar aqui. Salmos 23, eu vou ler na NTLH, o versículo 3 e 4. Nova tradução na linguagem de hoje. Olha o que vai dizer no versículo 3, mas pode abrir na versão que cada um tem. Olha o que diz no versículo 3, Salmos 23, versículo 3 diz o seguinte: O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. O Senhor, Ele fala: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Ele vai nos guiar com os seus olhos, com os seus próprios olhos. Então o Senhor aqui, Ele nos mostra que há um caminho certo a ser seguido, por meio daquilo que Ele nos direciona. Tenha interesse de descobrir esse caminho que Deus tem para a sua vida. Eu lembro que eu tinha muitos colegas que nenhum pensava quase nenhum, né? Pensava em constituir uma família. Antes de estar namorando, antes de estar no noivado, tinha muitos colegas que não honravam o namoro. Imagina, entrar no casamento não honrando nem o namoro. Tinha muitos colegas que não queriam nem saber de namoro. Eles não tinham o intuito de constituir uma família, por conta de não terem o que? A palavra de Deus sobre o coração.
Aí quando eu vim para Jesus, a palavra de Deus falou fortemente ao meu coração a respeito de se unir, né, à mulher e se tornar uma só carne, de constituir uma família, de sair, né, ali, aquela direção que ele deu a Abraão, né, ali em Gênesis 12. Veja bem, Deus ele vai falando ao nosso coração e nos dando o quê? Direções para a nossa vida. Deus ele quer te direcionar por meio das palavras. Aí eu tive a cabeça, não, eu quero construir a família. Eu lembro que eu não tinha muito interesse a gente casou e a gente ficou um período aí, foi 7 anos até a gente ter o nosso primeiro filho, né, o Josué, e a gente quer ter mais para a honra e glória de Deus, porque a gente tem que ir povoar a terra aí, ó, com representante de Jesus. Saiba que você que tem filhos, você tem que preparar os seus filhos para serem representantes de Jesus. Seja uma mulher, seja um rapaz, tem que prepará-los para eles serem representantes do reino. O mundo aí fora, eles falam a respeito de que não, filho é despesa, filho é gasto, não, casar, ixi, isso aí é coisa do passado. A palavra nos norteia com respeito a tudo. Os filhos são herança do Senhor, sabe? É algo maravilhoso a gente ter eles na nossa arforja, né? A gente ter eles para enviá-los como flechas na mão do arqueiro. É maravilhoso a gente estar na presença de Deus, porque Deus ele nos traz visão, ele nos traz ali revelações de sua palavra para se tornarem reais sobre a nossa vida. Sabe, tem muita coisa que às vezes você tem como algo que você acha certo, que Deus ele quer mudar isso. Tem coisa que você acredita de uma forma e Deus ele quer virar uma chave dentro de você para você viver de acordo com a sua vontade, a vontade dele. Porque a gente está vendo aqui, o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos. Deus ele nos renova e ele nos guia por caminhos certos, como ele mesmo prometeu. E olha o que diz o versículo 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Olha, a gente tem que começar a declarar a palavra de Deus sobre as nossas vidas com mais firmeza, porque o Senhor é aquele que o quê? Que estás conosco, aquele que nos protege, aquele que nos dirige. Peça a Deus para Ele te dirigir. Peça a Deus para Ele te conduzir, para Ele te guiar, sabe? Ainda que você tenha que passar por situações adversas, não tenha medo algum. Coloca na versão ARC o versículo 4. Na versão ARC, por favor, Felipe. Olha como vai dizer o versículo 4, né? Dessa forma é mais conhecido, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor, Ele nos faz passar por situações adversas, mas Ele estando conosco, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos consola diante de cada desafio. Esteja com Deus, continue firme, continue constante, continue abundante na presença de Deus. Dedique um tempo mais de leitura bíblica dentro de casa, sabe? Separa ali uns 20 minutos, uns 15 minutos. Senhor, eu vou dedicar a estar lendo um pouquinho a palavra do Senhor, e eu te peço, fala no meu coração. Aí você grifa aquilo que Deus colocar, sabe, no seu coração. Isso falou de maneira forte no meu coração. Você grifa, até mesmo você escreve numa folha e deixa colada no guarda-roupa. Eu fazia isso quando eu me converti. Volta e meia eu estou deixando anotado no bloco de notas do meu celular, colocando ali em destaque. Eu colocava ali os versículos, eu imprimia e colocava lá colado, para mim sempre estar refletindo naquilo que Deus tinha falado no meu coração. Volta e meia eu tenho um monte de papelzinho com os versículos anotados, porque eles são promessas, eles são direções da parte de Deus sobre nossas vidas, sobre as nossas vidas. Quando a gente tem esse interesse por ser guiado por Deus, Deus nos guia, porque Ele fala o quê? Aquilo que pede, recebe. Se você quer ser conduzido por Deus, peça. Aquilo que busca, encontra. Se você começar a buscar com mais intensidade, você vai encontrar. Só que às vezes não vai ser o quê? No momento exato. Eu falei de manhã isso. A gente pede, mas a gente não sabe o momento exato que a gente vai receber. A gente busca, mas a gente não sabe o momento exato que a gente vai encontrar, mas a gente tem que continuar pedindo, a gente tem que continuar buscando. A gente bate na porta, mas a gente não sabe o momento exato que essa porta vai se abrir. E quando essa porta se abre, é o momento do tempo de Deus para nós. Continue pedindo ao Senhor
aquilo que você necessita, aquilo que precisa sobre a sua vida espiritual para que você seja aperfeiçoado. Continue buscando a presença de Deus, continue buscando as oportunidades para que as portas se abram, continue batendo na porta, para que as portas se abram, e tenha paciência, porque em algum momento você vai receber, em algum momento você vai encontrar, em algum momento a porta vai se abrir. Amém, povo de Deus? Eu creio, Deus vai cumprir muitas coisas na vida de todos aqui. O Senhor, Ele sabe nos guiar. Lembre do título da nossa mensagem: o Senhor sabe nos guiar, e Ele quer te guiar, Ele quer te conduzir a um lugar onde você vai desfrutar de coisas boas. Olha o que diz no versículo 1 e 2, coloca aí, Felipe, por favor, nessa tradução mesmo, olha lá o que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tenha Ele como seu pastor, nada vai faltar. Olha o que ele fala no versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor, Ele vai nos guiar a essas águas tranquilas, Ele vai nos fazer a gente deitar em verdes pastos. Deus, Ele quer te conduzir a você desfrutar sobre essa terra coisas boas, coisas maravilhosas. Amém, povo de Deus? Que o Senhor possa nos guiar neste ano de 2025, para a gente viver coisas maiores na presença dEle. Vamos ficar de pé para a gente orar, em nome de Jesus.